Boa noite, irmãos. Paz do Senhor para todos vocês. Abram suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 11. Leamos do versículo 1 até o versículo de número 13. Diz assim a eterna palavra de nosso Deus: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hetitas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas. Eu ouvi um vixe aí, irmãos. Continua o texto. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então, o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi. Meus irmãos, as histórias bíblicas, normalmente, elas têm um fim agradável. Uma dessas histórias é quando você está diante da narrativa bíblica de Noé. Todos vocês sabem que
nasce Noé, o pai dele coloca esse nome ao seu filho, nasce ali uma história, de repente há uma tragédia, Deus diz que vai enviar o dilúvio, encontra uma solução para que Noé e sua família sejam salvas. Noé constrói a arca, o dilúvio vem, e no meio da tragédia, no meio da cena horrível, Noé e sua família são livres do dilúvio, da condenação que Deus impetrara sobre aquela geração. Depois de 40 dias, Noé sai da arca, vê o sinal da aliança de Deus, e a história termina feliz para sempre. Também tem a história de José, que na casa do pai desfruta de muita alegria, de muita compreensão, de muito afeto, mas em um dado momento acontece uma tragédia. Perceba que as histórias sempre assim. Tragédia. E então no meio da tragédia ele então é vendido pelos irmãos, vai parar na casa de Potifar, lá é perseguido pela mulher de Potifar, depois vai para o calabouço, essa é a palavra certa? O cárcere, vai para o cárcere, passa um bom tempo lá, amargando a prisão, quando de repente a história ganha um final feliz. E que final feliz é? Ele torna-se o grande governador do Egito, trazendo salvação para todas aquelas nações vizinhas ao Egito. O fato é que muitas histórias bíblicas são assim. E esse é sempre o propósito. Aliás, todas as histórias bíblicas, elas repetem a história da redenção. O que é a história da redenção? O homem está bem no paraíso, de repente acontece uma tragédia, queda. E durante toda essa queda, o homem sai se apavorando cada vez mais, caindo cada vez mais, sem encontrar solução para a sua vida. Quando de repente, encontra-se uma solução, a cruz de Cristo. Cristo morre, e a partir dali, há uma guinada na história humana, quando nós iremos, no final das contas, ver a consumação de todas as coisas, e o final da história da redenção será felizes para sempre. É a história de Deus. Todas as histórias repetem a história de Deus, a história da redenção. As histórias bíblicas também fazem isso. Dificilmente você vai encontrar uma história terminando de forma trágica. Entretanto, a intenção do autor sacro aqui é exatamente terminar o filme de forma desgostosa. Você já assistiu um filme que você vai, cria toda aquela expectativa do autor principal chegar lá e terminar, fazer tudo que tem que fazer, terminar como um herói, e aí a gente sai, representado, né, pelo autor do filme. Mas quando a gente assiste um filme que o autor principal morre e termina de forma trágica, a gente não gosta, né? Ou filme paia, né? A gente não gosta do filme. Essa é a intenção do autor. Percebam que desde o capítulo 1, esse autor vem com essa intenção. Ele vai colocando cada coisa em seu devido lugar, mostrando para nós todas as glórias que Salomão teve, para no final derrubar o homem. Essa é a ideia. E para que isso aconteça, para que a gente consiga terminar a história de Salomão de forma trágica, eu preciso, mesmo que de forma muito pobre, voltar a mente dos irmãos para as glórias que Salomão teve. Se você fizer um pouquinho de esforço mental e lembrar dos sermões que já foram pregados com relação à glória que Salomão teve, você irá perceber que Salomão é descrito como alguém escolhido por Deus.
Em detrimento do seu outro irmão, Salomão é escolhido por Deus. Salomão é alguém amado por Deus. Tanto é que é dado o nome de Gededias para ele, dizendo que Deus ama Salomão. Esse é quem o Senhor ama. Salomão foi alguém protegido por Deus desde a sua juventude. Haja vista tudo que o seu irmão fez para usurpar o trono e como Deus usou algumas figuras para que Salomão pudesse ter sua vida protegida e pudesse reinar sobre o trono de Israel. Salomão foi alguém agraciado por Deus com o dom da sabedoria. Lembra-se disso? Que nós já pregamos aqui algumas vezes a respeito disso, quando ele curva-se diante da presença de Deus, faz uma magnífica oração, e após essa oração, Deus concede a Salomão o dom da sabedoria de tal forma que o texto diz que não havia ninguém semelhante a Salomão. Todos os reis vinham de muitas nações, de lugares longínquos, para ouvir a sabedoria de Salomão. Salomão, no exercício de sua sabedoria, meus irmãos, ele agiu com justiça para com os necessitados. Ele dividiu as responsabilidades do reino com os seus súditos. Ele trouxe felicidade para o povo do seu reino. Ele realizou a vontade de seu pai, construindo o templo em honra ao seu pai Davi. Salomão foi luz para as nações. Essas foram algumas glórias que Salomão teve durante toda a sua vida. E eu poderia aqui passar a noite toda falando das virtudes, das glórias que este homem teve, das riquezas, da felicidade que esse homem participou. Se a gente for para Provérbios, se a gente for para Eclesiastes, para outros textos, Crônicas, Reis, nós iremos encontrar vários textos que mostram em minúcias as glórias que Salomão teve. De fato, está diante de nós um homem muito bem-aventurado, um homem muito feliz. Salomão, de fato, foi alguém diferenciado. E por várias vezes o texto sagrado vai dizer que ele honrava a Deus de todo o seu coração. Que ele amava o Senhor de todo o seu coração. Só, irmãos, que a vida cristã, ela não é uma vida de passe de mágica. A vida cristã exige uma certa continuidade, uma certa perseverança. Tantas vezes Jesus Cristo vai dizer que a vida cristã deve ser exercida com muita vigilância. Vigiai, orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tantas vezes, tantas advertências, os textos vão mostrar para nós, inclusive o texto que nós lemos, na nossa leitura congregacional, mostrou que o povo não vigiou, cobiçou o que não deveria cobiçar, trouxe para si o que não deveria trazer, e por isso acarretou em tragédias para eles. Foram mortos milhares deles no deserto. Foram deixados seus corpos esparramados no deserto, porque não vigiaram, porque se descuidaram daquilo que é essencial, porque não deram importância àquilo que de fato deveria ser dado importância. Começaram bem, mas terminaram mal. É a grande tragédia de alguns crentes. É a grande tragédia de algumas pessoas que nós encontramos entrando dentro da igreja, e pessoas que a gente reputa que é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas de repente em um passe de mágica, parece que é em passe de mágica, mas não é. Não é. A gente vai perceber que não é. No passe de mágica é para nós. A gente aqui não sabe o que está acontecendo. E como não sabe o que está acontecendo, de repente a gente é tomado de surpresa e vê a tragédia que acontece na vida de um homem ou de uma mulher. Mas isso já vem,
De longo tempo. O navio não afunda da noite para o dia, irmão. O navio afunda depois de muito tempo, A água vai tomando de conta, afundando o navio. E quem está dentro do navio não vai se descuidando. Quando de repente, o navio está no fundo do mar. Todas as vezes eu digo isso para as pessoas: cuidado. Tome cuidado com sua vida cristã. Se descuidar do exercício da prática cristã, se descuidar do exercício das disciplinas cristãs, é como alguém que é um barco no meio ali na praia, e a onda vai levando, e ela não vai sentindo, vai levando, quando de repente, já está longe demais. Por descuido, por simples descuido, por não dar importância àquilo que de fato deveria ser dado, aquilo que é essencial, aquilo que nos faz manter firmes, aquilo que nos faz manter em pé. Se descuidar, cai, irmão. Tem essa história que não cai, não. Se descuidar, cai. Não, o diabo late, mas não morde. Mentira sua. Ele morde. E o pior não é o diabo. Pior é você. Veja o que está acontecendo com esse homem. Qual foram as armadilhas colocadas no caminho de Salomão? Porque a gente tem que entender o que foi que aconteceu com esse homem. Que coisa louca, o homem mais sábio do mundo caiu nos 3 pecados que todo mundo cai: concupiscência da carne, soberba da vida e concupiscência dos olhos. Simples. Vejamos o texto, irmãos. Vejamos onde o autor quer chegar quando ele fala do descuido de Salomão. Quais foram as ordenanças que Salomão acabou negligenciando, que Salomão acabou se descuidando, e ao se descuidar, isso foi trazendo consequências trágicas para ele. Primeira ordenança: não acumule cavalos. Olha só. Não acumule cavalos. Que ordenança simples. E de fato, irmão, as ordenanças de Deus são todas simples. A gente aqui embaraça as coisas. Volte lá, por favor, para Deuteronômio, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 14, mas nós vamos ler do versículo 16. Qual é o contexto? Deus está dando uma série de ordens para que o povo pratique. Do 14 até o versículo de número 20, Deus vai dar algumas ordens especificamente para o rei. Eu vou ler do versículo 14 para que você entenda. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, e nela tiverem se estabelecido, vocês disseram: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Essa era a ordem para o povo. Tome cuidado. Quando vocês quiserem um rei para si, vou dar algumas dicas para vocês. Escolha um rei que Deus escolheu. Não escolha um rei estrangeiro. Assim, essa é a ordem para o povo. Agora, especificamente para o rei. 16. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos... Vamos lá, irmão, por favor. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos. Ô, coisa besta, pastor. Qual era o problema dele ter muito cavalo? Volte lá para o texto agora. Guarde aí. Volte para lá agora. Capítulo 10. Um pouquinho antes desse. Versículo 26. Salomão, de posse do trono, agora rei, tendo todos aos seus pés, olha só, 26. Salomão juntou carros e cavalos,
possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos. Imagina o negócio aí, irmão. A frota de cavalo que Salomão tinha, todos ao seu, a sua vontade, ali, a hora que ele quisesse usá-los, era cavalo para proteção, era cavalo para os carros de guerra, era cavalo de todo jeito. Cavalo próprio de Salomão. Veja uma ordem simples. Uma ordem simples que Deus havia dado, foi negligenciado por Salomão. De posse do trono, ele desce ao Egito, e o texto continua lá aqui no texto, leia aí para mim, por favor. Dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades, e a outra perto dele em Jerusalém. O rei tomou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados da onde? Do Egito. E talvez vocês não saibam disso, e nem tenham a obrigação de saber, mas culturalmente os melhores cavalos vinham dessa região. Quem queria cavalo de altíssimo nível iria encontrar esses cavalos na terra do Egito. Eram cobiçadíssimos esses cavalos. Foi o que Salomão fez? Uma simples ordem que Deus havia dado antes. Olhe, quando o rei subir sobre o trono, ele não deve acumular cavalos. Isso pode parecer bobo, mas qual é a história por trás dessa ordem? Porque toda ordem que Deus dá, às vezes a gente não entende uma ordem, né? Mas há um significado aqui, irmãos. Há um objetivo aqui. Um exército só é um exército respeitado se esse exército tiver uma frota de cavalo. Você vê aí, o que você, todo ano, não sei se é todo ano, mas pelo menos vez por outra, o besta, vou falar besta, o besta lá da Coreia do Norte, o que ele faz? Um desfile. O que ele coloca no desfile? Bomba atômica, né? Ele bota lá a bomba atômica para o mundo todo ver. O que ele está dizendo com isso? Eu tenho uma. Respeite-me. Eu tenho uma bomba. Se vocês forem besta comigo, eu jogo bomba em vocês. É isso que ele está querendo dizer. Fazendo com que o mundo, de alguma forma, respeite ele. Os grandes exércitos que hoje tem no mundo, eles têm que ter frota de tanques de guerra, não é assim, irmãos? De jatos, né? Mísseis e tudo mais. Naquela cultura, um exército só seria um exército bem respeitado se esse exército fosse composto por uma cavalaria, junto com carros de guerra. Se o exército fosse composto de meia dúzia de homens com espada, irmão, mandava a cavalaria lá, matava milhares desses homens. Um exército só poderia ser um bom exército se tivessem a cavalaria. Olha onde Deus quer chegar, irmãos. Por que Deus está dando uma ordem? Não acumule cavalos. Não faça isso. Deus sempre quis incutir na mente do seu povo que a segurança do seu povo era Deus. O seu povo nunca deveria olhar para as outras nações e cobiçar aquilo que as outras nações tinham, no intuito de que aquilo que eles tinham era que protegia eles. Não, Deus sempre disse para o seu povo: a proteção de vocês sou eu, pode deixar, que eu estarei à frente de vocês e à retaguarda de vocês. Eu serei a proteção de vocês. Não coloquem a confiança de vocês em carros e em cavalos. Eu serei aquele que irá proteger vocês. Deus sempre quis que o povo confiasse nisso, para se diferenciar. Todas as outras nações confiavam em carros, todas as outras nações confiavam em cavalos,
Não foi que Davi disse para Golias? Quando Golias começou a caçoar do pequeno Davi, do jovem Davi, dizendo: você vem a mim com um pedaço de pau. O que Davi disse para Golias? Golias, tu vem a mim com espada, com lança e com varapaus. Eu não preciso nada disso. Eu vou a ti em nome do Senhor. É só o que Davi precisava. A única coisa que protegia Davi naquela situação era o Senhor. Não era um armamento, não era a coroaça que Saul queria vestir Davi. Era o Senhor. Davi confiou no Senhor. E a ideia de Deus quando disse: não acumule cavalo, o que está por trás dessa ordenança é exatamente isso. Não confie num exército físico. Confie em mim. O que foi que Salomão fez? Parece coisa de gente besta, né, irmão? Nem parece um homem sábio, né, irmão? Nem guerra tinha. Para que acumular cavalos? Nem guerra, ele participou de nenhuma guerra. Para que ter esse exército? Ora, a sabedoria, o orgulho, encheu a cabeça desse cara. E ele começou a acumular cavalos, desobedecendo uma simples regra. Simples. Isso é importante. Eu quero que vocês, por favor, não esqueçam disso. Eu estou começando com algo simples, para você ver onde vai chegar a quebra de um mandamento simples. Não precisa ser algo estupendo, não. Só simples. Negligencie algo simples. Conviva com a quebra de um mandamento simples. Não dê importância, aí você vai ver onde vai chegar. Salomão deixou de confiar na proteção de Deus. Eu imagino quantas vezes Salomão estilava a frota de cavalo dele. Quantas vezes os reis, né, olhavam para aquela frota de cavalo que Salomão tinha e dizia: rapaz, tu é magnífico demais. Qual é o rei que vai contra ti? Olha o exército que tu tem. Olha, irmãos, não era para ser assim. Não deveria ser assim. As outras nações deveriam conhecer o poderio de Israel no Senhor, não no poder bélico. Mas vamos continuar para ver o que o texto ainda fala para nós. Qual é o segundo mandamento, segunda ordem que Deus dá, que Salomão transgride? Olha só, volte agora lá para Deuteronômio. Volte. Eu vou fazer sempre essa ponte, tá bom? Porque o Deuteronômio capítulo 17 era as prescrições para o rei e que Salomão quebrou cada um deles. Vamos lá. Versículo 16. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalo. Pois o Senhor lhes disse: jamais voltem para este caminho. Ele, 17. Olha só. Olha o segundo mandamento. Ele não deverá tomar para si muitas... Quantas mulheres ele tomou, irmão? Olha, para vocês verem, Salomão não é inocente, irmão. Não tem nenhum inocente aqui. Olha qual era a regra para o rei. Ninguém do povo poderia ter a Torá. Ninguém do povo poderia ter a lei. O escrito da lei ficava no templo, ficava no tabernáculo, e era lido pelo sacerdote. O sacerdote era quem era encarregado de ensinar o povo. Mas existia um indivíduo em toda a nação que tinha o privilégio de ter uma Bíblia na mão. Quem era? Aí, continue o texto, por favor. 18. Quando subir ao trono do seu reino, esse rei mandará fazer num rolo para o seu uso. Olha lá, irmão. Esse rei mandará fazer num rolo para o seu uso pessoal uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes e levitas. Trará sempre
Guarde essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente a todas as palavras desta lei. Só existia um indivíduo que tinha esse privilégio: rei. Ele sabia dessa prescrição? Sim ou não? Claro que ele sabia. Mas descuidou. Uma lei que foi dada para que este rei não acumulasse mulheres para si, que se contentasse com uma mulher, que amasse uma mulher. E eu entendo, meus irmãos, que nesse caso o rei deveria servir de um padrão para todos os súditos. A ideia bíblica sempre foi essa. O rei, quem era o rei? O rei era o exemplo. Todos os outros súditos deveriam olhar para o rei e se espelhar no rei. O rei era o exemplo de fidelidade, de temor a Deus. O rei era o exemplo de um homem do lar, um homem da casa, um bom pai, um bom esposo, um bom filho. O rei era essa figura. Todos os povos, todos os súditos, todos os israelitas tinham o rei em alta conta e tinham o rei como padrão. Por isso que Deus diz: o rei não deve acrescentar para si mulheres, porque esse sempre foi o padrão de Deus. Um homem para uma, vamos lá, irmãos, um homem para uma mulher para um. Esse sempre foi o padrão de Deus. Sempre foi. Mas foi o que Salomão fez. Vocês acham que Salomão, uma bela noite, ele tem uma ideia: vou ter 700 mulheres. Não. O que foi que aconteceu com Salomão? Companhia. Companhia de quem? De outras nações. Isso era absolutamente normal. Todos os reis tinham seus haréns. Todas as nações circunvizinhas a Israel, o rei tinha muitas mulheres. E Salomão se acostumou a conviver com esses reis. De repente, Salomão começa a fazer com chaves. Me dá a tua mulher para cá, me dá a tua filha para cá. A gente faz um acordo de paz para aqui, aquilo outro. Ela vai ser minha esposa, assim por diante. E ele começou a fazer isso, trazendo prosperidade para o reino de forma equivocada, quebrando um princípio. Que princípio? Não acumule mulheres para si. Irmãos, e o pior é que o problema não é que ele apenas acrescentou mulheres. Olha a descrição do texto. Você deve ver isso aí, por favor. Volte lá para 1 Reis. 1 Reis. Olha só. 1 Reis. O autor, ele parece que quer ser bem compreendido. Porque ele fala do acúmulo de mulheres que Salomão fez. E ele acrescenta uma informação. Que informação? De onde vinham essas mulheres? De onde vinham? Os israelitas eram proibidos de casar com mulheres estrangeiras. Por quê? Porque essas mulheres estrangeiras adoravam seus outros deuses. Adorando seus outros deuses, influenciaria os israelitas, e então eles abandonariam o Senhor e começariam a se prostrar diante dos deuses dessas mulheres. Os israelitas eram proibidos disso. O rei, que é o exemplo máximo da nação, não quebra apenas um princípio de não acumular muitas mulheres para si, mas as mulheres que ele acumula para si são mulheres de outras nações. Olha o texto, a descrição do texto. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etistas. Vocês acham que o autor está colocando essas informações aqui só para acrescentar? Ele quer causar terror. O autor quer trazer à nossa mentalidade a estupidez de Salomão. A grande blasfêmia que Salomão estava cometendo em pleno reinado de Israel. O homem mais sábio do mundo, tendo a sabedoria que vinha de Deus, tendo experimentado as maiores glórias do reinado
reinado de Israel. Agora quebra um mandamento simples de não acumular cavalos, não acumular mulheres, e além de acumular mulheres estrangeiras, que adoravam outros deuses. Meus irmãos, isso vai causar um problema grande. E eu não quero fazer aplicação aqui, vou fazer aplicação no final. Mas ele vai cavando buraco, ele vai cavando. Quebrou um mandamento, quebrou outro mandamento, quebrou outro mandamento. Vai quebrando, vai convivendo. E aí vai acontecendo. Já já o texto vai descrever a coisa terrível de Salomão. Agora volte para Deuteronômio 17:17. O mesmo texto lá, por favor. Primeiro mandamento, não acumule cavalo. O que está por trás disso é, não confie no poder bélico. Segundo mandamento, não acumule mulheres. O que está por trás disso é, o padrão meu para o casamento é um homem para com uma mulher, e nem tampouco traga mulheres para si que sejam estrangeiras. Esse é o padrão. O que está por trás desse mandamento é isso. Terceiro mandamento que é dado aqui para Salomão. Olha só, irmãos. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer voltar ao povo ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por este caminho. 17. Ele não deverá tomar para si muitas, se fizer, desviará o seu coração. Olha a continuação do texto. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Parece assim desproporcional, né, irmãos? Porque a consequência natural da sabedoria de Salomão foi trazer todas essas coisas. Só que Salomão deveria utilizar toda essa riqueza para o reino, não para si. E o texto mostra para nós que Salomão começou, leia lá agora, volte, 1 Reis capítulo 10, versículo 26. 10 e 23, irmãos. 10 e 23. 1 Reis. O rei Salomão era o mais rico. Olha que informação legal. A primeira informação que nós temos com relação ao critério que o rei deveria ter para si era não acumular prata e não acumular ouro. Ou seja, se ele quisesse tornar o reino próximo, que fizesse. Mas era para o reino, não para si. Mas a informação que temos desse texto é que não era apenas o reino que era rico. Era também Salomão. Por que isso é um problema, irmãos? Por que a riqueza tornou-se um problema para Salomão? É simples, irmão. Salomão poderia, com a sua riqueza, comprar o que ele quisesse. Toda a prata, todo o ouro estava à disposição de Salomão. Tem gente que diz assim, a pior coisa que pode existir é alguém ser rico muito novo. Vocês já ouviram essa frase? Porque esse alguém, ele não saberá lidar com a riqueza. Ele não vai saber lidar com aquilo que vem à sua mão. E Paulo já havia dito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, o problema não é o dinheiro, o problema não é a prata, o problema não é o ouro. O problema é o amor a essas coisas. É colocar o coração nessas coisas. Por isso que Deus diz, o rei não pode acumular riqueza. Porque se ele acumular riqueza, ele vai ser tentado a colocar seu coração na riqueza. E assim vai confiar nelas. Confiando nelas, deixa de confiar em mim. Simples, irmão. Olha o que Deus está querendo. Deus dá uma ordem simples para o povo. Quando vocês forem entronizar alguém como rei, façam esse seguinte critério. E ao rei, esse rei não deve acumular cavalos como poder bélico para si, também não deve acumular mulheres,
muito menos mulheres estrangeiras. E esse rei não deve acumular riqueza, porque tudo isso vai desviar o seu coração, fazendo com que ele confie no poder bélico, fazendo com que ele confie nas riquezas, e fazendo com que o seu coração deixe de amar a mim e ame os deuses das mulheres estrangeiras. Simples. 3 mandamentos, todos os 3 quebrados por Salomão. Um simples, um não tão simples e um outro mais complicado. Mas percebam, aqui já há algo a ser observado. Um grande pecado, ele não é cometido na hora. Ele vem carregado por um pecado pequenininho. Você sabia disso, irmão? Um grande pecado só acontece porque ele já tem sido trazido por outros pecados. É isso que eu observo aqui na vida de Salomão. Descuidou de uma pequena coisa, vai a reboque outras coisas. Eu sei que o texto lá de Salmo não quer falar sobre isso, mas eu posso utilizar aqui a mecânica. Um abismo chama o outro abismo. O texto lá não está falando de pecado. Mas para trazer aqui uma ideia para vocês. Um pecado chama o outro, irmão. Vai sempre chamar o outro. O pecado nunca vem sozinho. Ele vai gerar outros, O pecado é como uma peste num terreno. Se você não tratar, se você não cuidar, se você não exterminar ele rapidamente, ele vai gerar outro. Quando de repente você estará diante de uma grande tragédia. Mas vamos continuar o texto, que eu não quero parar aqui. Tendo quebrado esses mandamentos, qual é o estado que Salomão se encontra? 2 estados. E eu termino fazendo as aplicações gerais para nós. Salomão seguiu os deuses de suas mulheres. Isso está escrito no versículo 5. Quando o texto diz a seguinte coisa. Versículo 5, leia comigo, por favor. Ele seguiu a Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Olha só, irmãos. Se você observar aqui a frase do texto, o texto diz que Salomão seguiu a esses deuses estranhos. E essa palavra, seguir, traz a ideia de alguém que é doutrinado, ensinado, certo? Você só segue aquilo que você aprendeu, e então você prossegue aquele caminho. Salomão foi doutrinado, pouquinho. Água mole, pedra dura. E o texto vai dizendo o que aconteceu. Salomão foi ficando velho e as mulheres, cara, faz ali um negocinho, faz lá, e doutrinando, dia por dia, doutrinando, ensinando, falando. Talvez na primeira vez que uma mulher falou isso para Salomão, vai para lá, rapaz, deixa esse negócio, tá vendo que só a Deus a gente deve adorar? Talvez aconteceu isso. Mas foi passando, foi indo. A mulher ficou uma semana sem falar, depois falou de novo. Aí foi falando, ensinando. E ele absorvendo. Quando de repente, o homem mais sábio do mundo está prostrado diante de madeira e pedra. Imagina isso, irmão? Madeira e pedra. O que é Astarote? Pedaço de pau erguido pelos homens. Só isso. Não existe outros deuses, irmão. Só existe um Deus, criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus. Não existe outro Deus. Os deuses que ora existem por aí foram criados pela mente humana. Mas o homem mais sábio do mundo, conhecedor do único Deus verdadeiro que apareceu para ele 2 vezes, agora estava prostrado diante de imagens. Que doideira, meu Deus, quando eu estava lendo esse texto, eu dava tantas gargalhadas e eu ficava triste, mas também, isso é cômico. Isso é uma ironia muito grande. A intenção do autor é exatamente causar
essa veia cômica em quem está lendo. Como é que pode alguém que Deus apareceu 2 vezes para ele, falando que ele é o único Deus verdadeiro e que Salomão deve seguir somente a ele. E agora Salomão está curvando-se diante dessas coisas. Porque quebrou 3 mandamentos, só isso. Segunda coisa, irmãos, qual o estado de Salomão? Olha só, quebrou 3 pecados, levou a um primeiro estado. Que estado? Ele adorava outros deuses. Mas não fez só isso. Olha que ironia no versículo 7. No monte que fica a leste de Jerusalém. Quem construiu o templo do Senhor, irmão? Quem construiu o templo do Senhor? Vamos lá, irmão. Quem construiu o templo do Senhor? Magnífico, coisa linda, magnífica. Se você abrir, abra a sua Bíblia aqui comigo, por favor, no capítulo de números, eu preciso ler com vocês, 6, capítulo de número 6, vá comigo lá, Salomão, capítulo de número 6, 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão, em Israel, no mês de Vive, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Quem começou a construir? Salomão. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas, junto às paredes do átrio principal e do santuário interior. Construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros. E o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Aí, sabe por que isso? Sabe por que isso, irmão? Tal o grau de reverência que Salomão tinha com o templo. Pode fazer barulho, não. Aqui é a casa do Senhor, não faça barulho. Ia fazer barulho lá nas pedreiras, talhava as pedras, trazia os blocos de pedra e colocava lá. Tal a reverência. Mas olha só, vamos continuar a construção. 8. A entrada para o andar inferior ficava do lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali o terceiro. Assim ele construiu o templo e terminou fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro. E fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada uma tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, meu povo. Assim Salomão concluiu a construção do templo, forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o soalho do templo com tábuas de pinho. Separou 9 metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro do chão ao teto, para formar do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal em frente dessa sala media 18 metros até de comprimento. O interior do templo era de cedro, com figuras estampadas de frutos e flores abertas, tudo de cedro, não se via pedra alguma. Por que eu estou lendo tudo isso? Porque é irônico isso, irmão. Isso não causa riso em vocês? Olha só, no templo em Sião, Salomão constrói o templo. Lindo, belo, magnífico. Depois que ele constrói o templo, a glória do Senhor envolve o templo, fala com Salomão. Depois ele começa a quebrar os mandamentos. Quebrando os mandamentos, as mulheres começam a balbuciar em seus ouvidos. Ele começa a se prostrar diante dos altares dos deuses. Aí o que é que ele faz? Construir um templo para Deus.
qual o problema de eu também construir um templo para Camus? Olha a descrição do texto. Volte agora para o 7. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus. Irmãos, eu não sei o que estava na cabeça desse homem. Mas a leste, a descrição do texto, é como se estivesse dizendo assim, ó, ele colocou um outro templo, confronte o templo de Deus. Quem é Camus? Simples, os adoradores de Camus traziam seus filhos e adoravam a Camus, sacrificando seus filhos ao altar de Camus. Todo adorador do Deus Camus levava seus filhos, suas criancinhas, e sacrificava diante do altar. Imagina a cena, no Monte Sião, os sacerdotes sacrificando ao Senhor. No Monte ao leste de Jerusalém, os sacerdotes de Camus sacrificando seus filhos. No mesmo lugar, no mesmo território. E quem construiu? Salomão, olha a descrição. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe. Meus irmãos, isso é simplesmente para deixar todos nós de orelha em pé. Eu não sei se você, depois de um texto como esse, consegue aplicar alguns princípios, mas aqui vai alguns. Escute uma coisa. Não importa quem seja, não importa se é mulher, se é homem, se é pastor, se não é pastor, se é presbítero, não importa se ora mais, se ora menos, se jejua mais, se jejua menos, não importa. Se você se descuidar, você vai desencarrilhar em você uma potencialidade de um estado deplorável. Vigie. Mas vigie mesmo. Não viva sua vida cristã de forma descuidada. Escute, em nome de Jesus, o nosso Deus já nos tirou de um estado deplorável de pecado. E a nossa maneira de viver agora é em santidade, abominando todo tipo de pecado, não apenas os grandes, mas também os pequenos. Não sei se essa nomenclatura existe, pecado grande ou pequeno. Seja o que for, o maior homem de Deus que você conhece pode cair às mais terríveis profundezas. Gigante Salomão, ninguém tão sábio como ele, onde chega. E você? Você não tem medo, não? Você não tem medo disso? Não causa pavor em você, terror em você? Ao estar diante de um texto como esse, por descuido simples de Salomão, ele chega a uma situação deplorável como essa. E você? Você vai continuar descuidado? Você vai permanecer sem exercitar aquilo que Deus ordenou que você exercitasse para simplesmente fortificar a tua vida espiritual? Vai continuar isso? Não importa quem você for. Não importa. Satanás não está pouco preocupado com quem você é. Segunda coisa. No decorrer de nossa caminhada cristã, jamais devemos colocar a nossa confiança de proteção em nossa própria força. Não coloque sua confiança de proteção nas coisas, no governo, em vacina, em nada.
Não coloque. Isso é pecado. Isso é desviar a essência da confiança apenas em Deus. Todo cristão confia apenas em Deus. Maldito é o homem que confia no e faz do seu braço a sua força. É isso que quem disse foi Deus. Sua única proteção é Deus. Minha única razão de continuar vivo é Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa sob a sombra do Onipotente. Terceira aplicação. Os esposos devem aprender a amar a sua própria esposa. E ambos devem glorificar a Deus com a sua vida conjugal. Escute. Olhe para o seu gramado. Deixe de ficar vigiando o gramado dos outros. Não, só uma olhadinha. Pare com isso. Seu gramado é seu gramado. Deus lhe deu sua esposa. E é com ela que você tem que terminar a sua vida. Esse é um mandamento muito específico. Ah, mas meu coração... Para o inferno o coração. Deus lhe deu sua esposa para você terminar sua vida com ela. Deus lhe deu seu esposo para você terminar sua vida com ele. Quarta aplicação. No decorrer de nossa caminhada cristã, não podemos, em hipótese alguma, deixar que os bens corrompam o nosso coração. Não deixe. Não deixe. Não deixe. Certa vez alguém disse, pastor, ore para mim, para Deus me dar um carro, que quando Deus me der um carro, ele vai ser para a obra de Deus. Essa é a maior balela que a gente já escuta na vida. Quando alguém cresce, rapidamente, alguém já disse que a melhor coisa para o cristão é ele ser pobre. Infelizmente, eu não gosto de dizer isso. Eu não gosto de dizer isso, porque isso não é uma verdade, mas infelizmente, as experiências estão aí. Começou a ganhar um dinheirinho. Coração nas coisas, e não em Deus. Pecado. Outra aplicação. Tanto para o jovem como para aqueles que não são casados. O jovem cristão deve desejar construir um laço matrimonial com sua esposa. Deve buscar alguém para casar. Isso é uma bênção. Nós somos criados para manter um vínculo com outra pessoa. Isso chama-se casamento. Mas uma das coisas que nós aprendemos no Antigo Testamento é que o povo de Deus procura o povo de Deus. Ah, mas será no Antigo Testamento? Isso tem nada a ver com o Novo, não. Não? Tem não? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. O que isso quer dizer? O casamento é uma união indissolúvel. Está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre para se casar. Ai, meu marido morreu, não vou me casar mais não, porque eu sou proibido de me casar. Você tem alguma proibição para isso? Não. O texto diz que se ele morrer, você está livre para se casar com quem quiser. Case com quem quiser. A mulher negra, a mulher branca, a mulher gorda, a mulher magra, a mulher feia, a mulher bonita, seja amarela, seja lá de que etnia for. Case. Agora tem um critério aí. Ou não tem? Ou é só eu que estou vendo? É só eu que estou vendo, irmãos? Vamos lá. Com quem quiser. Contanto. O que é contanto, irmão? O que é contanto, irmão? Isso aqui é uma regra, uma imposição. Contanto que esse indivíduo pertença ao... Pronto, fechou o caixão. Fechou o caixão. Escute, jovem da igreja. Você está livre para casar com quem você quiser. Quem você quiser. Dentro da igreja você pode casar
com a mais bonitinha, com a mais feinha, com a mais gordinha, com a mais magrinha, com a mais rica, com a mais pobre. Essas diferenças, elas não existem no nosso meio. Dentro da congregação, todos nós somos filhos do Deus Altíssimo. A única advertência e proibição que Deus dá ao cristão é que esse relacionamento tem que ser exercido com alguém que pertença ao... Está simples, irmão. O que foi que Salomão fez? Foi procurar? Fora. O que foi que ele encontrou? Ah, pastor, mas eu confio muita gente que estava na igreja, aí não encontrou ninguém para casar, aí foi lá no mundo, encontrou uma pessoa, se relacionou com ela e trouxe ela para a igreja, e hoje estão felizes, estão dentro da igreja. Sim, aconteceu. Mas ele quebrou esse mandamento? Sim ou não? Ele pecou? Sim. E vai ter que arcar com isso. Escute. É melhor você errar por desconhecer os crentes que estão na igreja do que você errar em pronta afronta contra Deus. Quando você casa com uma pessoa da igreja e erra no sentido de que talvez você não analisou as coisas direitinho com a pessoa dentro da igreja, isso é um erro porque havia alguma incompatibilidade ali, de finança, de pensamento, de um bocado de coisa, mas é um erro que dá para ser corrigido. Mas case com o ímpio. Case com o ímpio. Você vai ver. Não, você vai ver. Eu é que escuto as lamúrias de muitas irmãs. Eu é que sei. Case, vai procurar. Vai procurar sarna para se coçar. Crente, casa com? Eu não ouvi. Crente, casa com? Crente. Mandamento. Quebrou? Pecou. Outra aplicação para nós. E eu termino. Se negligenciarmos os mandamentos do Senhor, mesmo que seja aquele mais simples, essa negligência instaurará um processo de corrupção em nosso coração, que causará grandes tragédias. Meus irmãos, não há como terminar este sermão sem dizer: cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Tem um buraco do tamanho do inferno debaixo do teu chão. Abre os olhos. Vigia. Vigia, porque, meus irmãos, se há algo que perturba o meu coração, quando eu dobro os meus joelhos diante de Deus, é dizer: Senhor, pelo amor de Deus, não deixa eu caí. Tem aquela música que diz: Pai, segura minha mão. Pai, segura minha mão. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura minha mão. Você ora? Isso? Feche os olhos.